Olá e sejam muito bem-vindos ao Diário Otaku deste dia 7 de novembro. A rubrica aqui no Otaku PT onde eu faço uma espécie de um resumo com as notícias mais importantes, com as notícias mais recentes. E antes de avançar, vocês já sabem o que é que eu vou dizer, o apelo do costume. Não se esqueçam de nos ajudar, dar o like no vídeo e se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. E começo aqui a falar sobre um novo filme anime que vai estrear nos cinemas portugueses. Spy Family Code White, um filme anime que vai estrear no Japão no dia 22 de dezembro e que depois, em 2024, vem aqui para o Ocidente, vem para Portugal e também para o Brasil. Vão poder ver a pequena e rebelde Anya e a sua voz muito kawaii nos cinemas portugueses. Está espetacular. Isto aqui é uma associação basicamente entre a Crunchyroll e a Sony Pictures Entertainment, como eles já fizeram anteriormente, já aqui em Portugal trouxeram filmes anime resultantes desta parceria. Este filme anime vai ser um filme original, por isso não está no mangá. Fica aqui este tease que vai ser uma história que ainda ninguém sabe como é que ela vai acontecer. Já deu para perceber mais ou menos história que vai acontecer aqui há uma espécie de um cruzeiro, vai envolver aqui a Anya e a família que participa aqui numa espécie de road trip. Definitivamente vão para um local diferente, onde estamos habituados a ver, e vai ser espetacular poder ver isto no grande ecrã. Spy Family 2 está aí, vocês digam em baixo nos comentários se estão a gostar de Spy Family, estão a acompanhar ou nem por isso. Não se esqueçam que o mangá está a ser publicado aqui em Portugal pela editora de vir. Acho que foi uma excelente aposta por parte deles começarem a lançar Spy Family e ainda nem sequer tínhamos a confirmação de que iria ter um filme anime. Foi muito fixe. Lá está, Spy Family Code White em Portugal. Depois, Zoom-Same Bucket List of the Dead vai regressar em dezembro e basicamente confirmou aquilo que eu já vos tinha dito, que era a minha suspeita de que iria acontecer. Queria, depois de todos os problemas de produção, que Zoom-Same iria regressar, mas que não iria ser logo em outubro. Porquê? Porque todos os slots de exibição de anime nas televisões japonesas estavam preenchidos. Não havia espaço para colocar os episódios restantes de Zoom 100 e que a única hipótese era fazê-lo estrear como um especial no final de ano ou fazer um episódio especial ou algo assim do género, e foi isso que eles acabaram por confirmar. O tiro oficial revelou algumas imagens, vocês podem ver uma das imagens dos episódios que seguem aqui. E basicamente eles disseram que os 3 episódios que faltam, 10, 11 e 12, vão estrear dia 25 de dezembro. Não é um especial, mas basicamente o que eles vão fazer é os episódios uns a seguir aos outros. Ou seja, vai ser ali mais de 1 hora de Zoom 100, uma espécie de prenda de Natal para os fãs do Zoom 100, que é sempre aquela história caricata que o Zoom 100 começa muito bem e tinha todo o potencial para ser um grande anime. E começam a fazer pouco de outro estúdio de animação e depois o próprio estúdio enfrentou graves problemas de produção, um estúdio Bug Film relativamente recente. Foram criados pela Twin Engine, fizeram pouco e depois eles próprios tiveram gravíssimos problemas de produção, com episódios adiados, uma semana, 2 semanas, episódios atrasados um dia e por aí fora, e basicamente ficou-lhes, acho que lhes vai ficar na memória isto terem feito pouco dos outros e depois eles próprios terem falhado. E o Zoom 100 tinha tudo para resultar. Eu gostei muito do anime, aquele ambiente descontraído, mas ao mesmo tempo com alguma, às vezes um bocado tenso, um cenário pós-apocalíptico, um protagonista muito único que quer cumprir todas aquelas coisas que nunca acabou por conseguir fazer, mas que agora com o Apocalipse Zombie ele encontra a sua própria liberdade para fazer. Visualmente também muito interessante, mas lá está. Quando acontece isto, estes problemas de produção, o hype à volta do anime acaba sempre por desaparecer. E eu acho que se calhar Zoom 100 já estava no passado, muita gente, já pouca gente se lembrava do Zoom 100 e que a coisa não tinha terminado. Final de Attack on Titan. Vocês viram? Eu vi, eu gostei do fim de Attack on Titan. Dá-me definitivamente a sensação que foi um final muito rushado, muito apressado, quase dando a sensação que o autor da Attack on Titan queria livrar-se daquilo, tipo, vamos lá despachar isto e acabar e encostar isto para um canto. Definitivamente, estes especiais, e parte 1, parte 2, parte do final, capítulo especial 1, capítulo especial 2,
Em termos de marketing, foi um pesadelo horrível. O pessoal do marketing da Attack on Titan esteve muito mal, na minha opinião. E o final, definitivamente, foi muito apressado. Eu acho que neste tinha material aqui para contar as coisas de uma forma muito mais tranquila. Com uma série normal, 12, 24 episódios. Assim, optaram por estes formatos especiais e dá uma sensação que isto foi mesmo a despachar. E o próprio mangá, esta parte da história acelera. Eu acho que eles deviam ter perdido aqui um bocadinho mais de tempo a explicar as coisas. Eu tenho a percepção de que há muita gente que a meio da história da Attack on Titan se perdeu ali um bocadinho. Quer pelo espaçamento entre uma temporada e outra de anime, estes especiais que é exibido um, mas passado meio ano, um ano é exibido outro especial, e a nossa memória e vai-se perdendo aqui algumas das coisas. Definitivamente eu acho que Attack on Titan sofreu com isso. Numa entrevista ao New York Times, o Hajime Sayama, o autor de Attack on Titan, revelou que ele próprio acabou por ser um refém da história de Attack on Titan. Diz ele que partiu para Attack on Titan e já sabia mais ou menos como é que queria terminar a história de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, como preferirem. Um, ele inicialmente diz que tinha receio que a obra não ganhasse popularidade, que a obra fosse cancelada e que ele acabasse por não conseguir publicar na íntegra a sua visão para Attack on Titan, mas depois ele diz que conforme foi ganhando popularidade e uma legião de fãs, ele acabou por ficar refém da maneira como tinha planeado o final e como tinha encaminhado a história do mangá para aquele final, que depois já não conseguia afastar-se daquele final, porque se ele tivesse a oportunidade, ele mudava a maneira como Attack on Titan terminava. Diz ele aqui na entrevista ao New York Times: então a verdade é que a situação com Eren se sobrepõe de certa forma à minha própria história com este mangá, ou seja, faz ali um paralelismo. Quando comecei esta série estava preocupada que ela provavelmente fosse cancelada, era um trabalho que ninguém conhecia, mas eu já tinha começado a história com o fim em mente, e a história acabou por ser vista, por lida e vista por um número incrível de pessoas, e isso levou-me a ter um grande poder com o qual não me sentia totalmente confortável. Teria sido bom se eu pudesse ter mudado o final. Escrever mangá deveria ser libertador, mas se fosse totalmente livre, eu deveria ter conseguido mudar o final. Ou seja, ele mostra aqui que ele realmente gostava de ter alterado a maneira como as coisas terminavam. Eu poderia ter mudado e dito que queria seguir uma direção diferente, mas o facto é que estava ligado ao que havia imaginado originalmente quando era jovem. E assim o mangá tornou-se uma forma de arte muito restritiva para mim, semelhante a como os enormes poderes de Eren adquiriu, acabaram por o restringir. E aliás, vemos uma das coisas que este último episódio mostrou até, que o Eren provocou a morte da própria mãe, porque ele sabia que tinha que poupar um personagem, então basicamente desviou um ditado de um personagem para a sua própria mãe para matar. Ou seja, logo no episódio inicial, logo nos momentos iniciais do mangá, mostrou que ele já estava a detalhar a maneira como a história iria terminar, ou pelo menos já tinha uma ideia como é que a história iria terminar. Afinal, a morte da mãe do Eren, não, os motivos deles não era para vingar a morte da mãe. Aliás, a morte da mãe foi causada por ele. Ele de propósito encaminhou o Titã e sacrificou a sua própria mãe pelo futuro que ele queria que acontecesse. Eu sei, é uma viagem muito grande. Existe pessoal que deve explicar isto melhor do que eu. Mas ele aqui a mostrar que ficou um bocado refém da história que ele inicialmente começou a delinear logo de início. E por isso acabamos por publicar este artigo, explicação da cena pós-crédito do fim de Attack on Titan. Por isso, Attack on Titan termina com Mikasa. Depois temos a cena de créditos. Basicamente vemos a evolução da ilha. E depois vemos a guerra, volta tudo mais ou menos ao início. E depois na parte final, o que é que nós vemos? Vemos aqui estes dois personagens. Vemos um cenário pós-apocalíptico, Paradis totalmente bombardeada, tudo já destruído, e já passaram muitos séculos desde que a Mikasa faleceu e companhia. E basicamente vemos um rapaz a caminhar com o seu cão e ir terem ao encontro desta árvore enorme. Esta árvore foi a árvore onde o Eren foi enterrado, onde a Mikasa lhe enterrou, presumo, a cabeça. E basicamente isto é a história a contar que o ciclo se vai repetir. Porque Attack on Titan, ou a história começou desta maneira. Aqui no texto explicamos melhor com o Ymir, que basicamente começou quando ela encontrou a sua própria árvore e se tornou uma discípula dos titãs. E basicamente aqui é o mesmo. O rapaz e o seu cão, passados muitos, muitos séculos, vai ter com esta árvore enorme, com aquele buraco, que é
a árvore sob o qual o Eren está enterrado e dá toda a indicação de que o ciclo vai recomeçar e vimos mesmo no início, no final da história, basicamente os habitantes de Paradis safam-se aqui porque a Mikasa e companhia salvaram a humanidade do genocídio que o Eren queria fazer, 80% da população morreu, mas o que é certo é que eles depois passaram de heróis bestas, entre aspas, porque depois a história voltou-se a repetir e a humanidade voltou-se a virar contra eles, a ilha foi bombardeada, como nós vimos no final, uma guerra enorme, e depois volta tudo ao início, e aqui fica esta cena que dá aqui asa, se calhar essa história pode começar, ou vai reiniciar, e por aí fora, o que é que vocês acham? Eu acho que Attack on Titan para mim encerrou aqui o capítulo. Se calhar daqui a 10 anos pode ser revisitado e tentarmos fazer aqui uma outra história ou algo assim do género. Mas eu acho que o próprio Hajime Sayama está numa de ok. Ele próprio disse que queria criar uma estação de águas termais e explorar aquele negócio, fazer aqui uma pausa do mundo de mangaka. Este foi o primeiro trabalho dele, não nos podemos ter esquecido que ele era um jovem que aspirava a ser autor de mangá, lançou, criou a sua primeira obra, que foi Attack on Titan, e explodiu. Isto não acontece muitas vezes, e ele próprio diz que a juventude dele foi sempre à volta de Attack on Titan e queria experimentar coisas novas. Por isso, parte do princípio que tão cedo não devemos ter mais nada de Attack on Titan. Vamos ver, talvez um videojogo. Eu acho que um videojogo a retratar toda a história de Attack on Titan é uma coisa bem feita. Mas lá está, se vocês querem conhecer melhor o que é que aconteceu, o que é que retrata esta cena dos pós-créditos de Attack on Titan, passam pelo nosso website e leiam aqui o texto. Temos aqui um trailer da adaptação para a série anime da novel The Seventh Time Loop, o sétimo loop de tempo, qualquer coisa assim do género. Com este trailer acaba por revelar então que a estreia vai acontecer dia 7 de janeiro, ou seja, é uma série anime da temporada de inverno, animação pelo estúdio Hornets, em associação com o estúdio Kai. Vamos ver o que é que eles são capazes de fazer. Não é propriamente o staff mais que eu deposito mais confiança do mundo. A história. Renascer uma vez pode parecer impressionante, mas Rish já está na sua sétima vez. Ela teve todos os tipos de emoções nas suas vidas anteriores, desde vender mercadorias como comerciante até travar lâminas como cavaleiro. Então agora ela está determinada a relaxar e divertir-se, mas para aproveitar a vida nobre, ela primeiro precisa se casar com um belo príncipe, o mesmo que é o assassino dela. Levará mais de 6 vidas de experiência e habilidades para Rish quebrar o ciclo do tempo e realizar os seus sonhos extravagantes. Temos aqui o príncipe, que, pelos vistos na história, está destinado a assassiná-la. A série anime num período parece meio vitoriano, algo assim do género. Não é propriamente o género de animes que eu presto mais atenção, que a história nos cite mais curiosidade. Vocês digam em baixo nos comentários o que é que acham, se é um anime que vão ver ou nem por isso. Pelo trailer, pelo design de personagens, para já, para mim, não me puxa assim muito para ver. Última menção aqui no vídeo. A Devir anunciou 2 lançamentos, vamos ver se eles vão anunciar mais ou não, pelo menos 2 mangás que vão ser publicados em novembro aqui em Portugal por parte deles. Vamos ter o volume 10 de Tokyo Ghoul RE e vamos ter o volume 7 de Jujutsu Kaisen. Por isso, pessoal que faz coleção de mangá aqui em Portugal, pelo menos estes 2 lançamentos estão confirmados para novembro, vão acontecer dia 14 de novembro, por isso relativamente daqui a poucos dias, daqui a uma semana, estes 2 volumes vão ser publicados aqui em Portugal por parte da editora Devir. Pessoal, como habitual, um forte abraço e não se esqueçam de nos ajudar, dar o like no vídeo e se não o fizeram, subscrevam este nosso canal de YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos.